Antes da Bíblia ou do Alcorão serem escritos, os africanos tinham o livro mais antigo do mundo chamado Livro Egípcio dos Mortos e Papiro de Ani, que foi escrito antes da Bíblia ou do Alcorão. Quando os judeus vieram para aprender no Egito, lembre-se que nenhum judeu ou hebreu foi escravizado no Egito, mas sim vieram para adquirir conhecimento em templos e santuários egípcios de antigos sacerdotes egípcios africanos. Agora, quando eles vieram por volta de 1700 antes da Era Comum para aprender no Egito, eles tiveram que copiar deste livro egípcio dos mortos para escrever seu Antigo Testamento por volta de 700 antes da Era Comum. É importante observar que o livro de Gênesis não foi o primeiro livro da Bíblia, mas é o livro do Êxodo. O arranjo foi feito no Concílio de Antium em 212 depois da Era Comum e no Concílio de Niceia por volta de 325 depois da Era Comum, sob o imperador romano chamado Constantino. O livro egípcio dos mortos foi escrito pela primeira vez em pedras, paredes e pirâmides e posteriormente em papiros que se acredita terem sido escritos pelo grande faraó egípcio chamado Akhenaton. O fato é que tudo na Bíblia foi copiado do original, que é o livro egípcio dos mortos, e que é 10.000 anos mais antigo do que qualquer livro religioso da Terra. Antes de Jerusalém ou Meca, os africanos tiveram a primeira terra santa no Egito, em um lugar chamado Ábidos. Africanos de toda a África vinham a Ábidos para peregrinar, com o intuito de adorar a deusa egípcia Ísis e seu filho Horus, que existiram mais de 5.000 anos antes da história de Maria e Jesus. Não devemos esquecer que a história de Caim e Abel foi copiada da história original de Osíris e Sete. É historicamente registrado que a primeira vez em que um irmão matou seu irmão foi quando um deus egípcio chamado Sete matou seu irmão Osíris. Foi essa história que foi copiada para inventar e elaborar a história de Caim e Abel no livro do Gênesis. O mesmo se aplica à história de Jesus, que foi copiada da história de Horus ou Heru, um deus egípcio e o primeiro Messias que existiu no mundo antes da história de Jesus. A história de Maria também foi copiada da história original de Ísis, que é a mãe negra de Deus. A história de Crescente no livro de Gênesis foi copiada da história de um deus africano chamado Deus Khnum, onde na parede do Egito ele é visto fazendo o homem e seu espírito em seu oleiro de barro. Até o 10º mandamento foi copiado das 42 leis da deusa Mahat, que é a deusa da justiça, do equilíbrio e da ordem. O livro de Provérbios na Bíblia foi copiado do primeiro livro escrito no mundo escrito por um africano chamado Tahotep. Este livro é chamado de Ensinamentos de Tahotep. É um livro cheio de sabedoria. Os africanos devem entender que o deus grego chamado Zeus era um deus copiado da Etiópia, na África. No Egito, Zeus é chamado de Ra, que é o deus Sol. Copiaram esse deus negro e o chamaram de Zeus na Grécia. É por isso que Homero, que foi o primeiro europeu ou grego a escrever um livro em 833 a.C., intitulado A Ilíada e a Odisseia, declarou que mesmo os deuses Zeus e Apolo, estes são gregos, deuses que foram emprestados da África, na Etiópia. Por volta de 1200 antes da Era Comum, o povo no budismo copiou o livro egípcio dos mortos para formar seu livro sagrado religioso. Por volta de 30 antes da Era Comum, os romanos invadiram o Egito, governaram por 600 anos e copiaram o livro egípcio dos mortos e o mito de Osíris, Ísis e Horus, a fim de inventar o cristianismo em 69 da Era Comum sob a família romana Flaviana. É o momento revolucionário para começarmos a escrever nossa história e nossa história. Devemos saber que, segundo Mariane Makiba, os invasores escrevem história, eles vieram, invadiram e escrevem. Você não espera que pessoas que vieram nos invadir escrevam a verdade sobre nós e sobre nossos ancestrais.